Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos de número 1 até o verso de número 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pai bendito, estou agora nas tuas mãos, usa-me como instrumento dócil para levar a tua palavra a cada coração. Cada frase, corrija, Senhor, cada pensamento, ajuda-nos, ó Deus, a transmitir com fidelidade e amor, tremor e na unção do Espírito a tua palavra, para que aqueles que aqui se acham saiam edificados nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amados, Paulo, ao que parece, ele responde nesse texto certas dúvidas ou críticas a respeito de seu ministério. Ele defende de forma implícita o seu ministério do Evangelho, ao mesmo tempo que ao recordar o trabalho dele e os seus companheiros, apresenta então aos Tessalonicenses um modelo de serviço realizado com amor. Preste atenção, um modelo de serviço realizado com amor, o que deve ser seguido pelos crentes de Tessalônica, como também por nós, integrantes da 5ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda e por toda a Igreja de Cristo espalhada na face da terra, porque nós devemos nos considerar imitadores do apóstolo Paulo. A palavra de Deus nos ensina que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então nós precisamos imitar a Paulo, nós precisamos vivenciar isto. Qual seria então o nosso procedimento como cristãos imitadores de Paulo? E é desse tema que eu vou falar nessa noite, os cristãos, ou melhor, procedimento dos cristãos imitadores do apóstolo Paulo. O primeiro procedimento está ali no versículo 1 do capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou
infrutífera. O termo infrutífero no original significa em vão, de esforços, diligências, ações que não resultam em absolutamente nada. Isso é infrutífero. É você dispor o seu tempo, é você dispor a sua consciência, é você dispor o seu coração, dispor os seus esforços para não ter resultado nenhum. É você trabalhar no seio da igreja sem ver resultado no meio dos crentes. Isto é infrutífero. Portanto, meus irmãos, a nossa vida, o nosso ser, a nossa vida de cristão não pode ser infrutífera. No verso 9 do capítulo anterior, Paulo comenta como seu ministério foi frutífero na igreja de Tessalônica. Nós vemos ali, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha só como foi a passagem do apóstolo Paulo lá em Tessalônica. Ele formou e formatou uma igreja, mas a passagem dele ali teve uma repercussão muito grande. Ali o ingresso no meio deles, queridos, trouxe conversões, trouxe homens e mulheres que vieram a servir aos pés do Senhor e Salvador. Não basta você e eu termos apenas um assentimento intelectual de que fomos lavados no sangue de Cristo Jesus e obtivermos a salvação. Aqueles que são transformados por Cristo, eles têm que dar fruto. Você já perguntou que fruto você tem dado no reino de Deus? Às vezes nós ficamos com umas certas picuinhas, né? Às vezes nós temos algumas ideias estapafúrdias, às vezes nós não queremos envolver com a igreja, mas, queridos, nós só podemos dar fruto se nós nos envolvermos com a igreja. Para dar fruto no reino de Deus, você tem que estar envolvido com o reino de Deus. É preciso abraçar o reino de Deus, é preciso sorrir para o reino de Deus, é preciso sentir a graça e o poder de Deus, é preciso olhar para a cruz e dizer: Senhor, o que tu fizeste por mim é tão grande, é tão maravilhoso, que aquilo que eu faço por ti ainda é pouco. Eu me considero um servo inútil naquilo que faço, e eu quero fazer muito mais para a tua honra e para a tua glória. Por isso nós somos transformados por Cristo para dar frutos, segundo João capítulo 15. Somos parte da videira, que é Cristo, como produção de frutos. Se não permanecermos na videira, se não permanecermos na videira, não daremos frutos. Caso contrário, seremos lançados fora. Fomos escolhidos por Cristo para dar frutos, é o que diz o capítulo 15, verso 16 do livro de João. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então pare para dizer: Deus está falando com você nessa noite. Você tem dado fruto? Que tipo de fruto? Eu te chamei para que você dê fruto. Se Deus te chamou para você dar fruto e você não está dando fruto, então de duas coisas uma: você ainda está dormindo na fé cristã e precisa urgentemente ser acordado, ou então você precisa de uma conversão genuína, porque não existe ninguém ligado à videira verdadeira, que é Cristo, que não dê fruto. É preciso dar fruto. Que nós saiamos nessa noite com essa consciência. O segundo procedimento encontrado é de ousada confiança em meio aos sofrimentos e luta para anunciar o evangelho. O versículo de número 2 diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Somente o poder de Deus
poderia dar a Paulo e aos seus companheiros a ousada confiança em meio às lutas e sofrimentos para anunciar o Evangelho. Não é barato pregar o Evangelho. Não é fácil pregar o Evangelho. Você pensa que é? Por isso que muitas pessoas dentro da igreja permanecem caladas e não pregam o Evangelho. Passam anos a fio, sentadas no banco da igreja, mas não são capazes de chegar próximo de um amigo seu, de um parente seu, e falar do amor de Cristo por eles. Porque para falar do Evangelho é preciso ter vida. É preciso ter transformação de vida, é preciso estar alinhado com o Espírito Santo, é preciso estar envolvido com a igreja do Senhor. Amados, nós precisamos pregar o Evangelho. Deus nos chamou para isso. Deus não chamou pastores para pregar o Evangelho. Deus não chamou presbíteros e evangelistas, doutores, mestres e tantas outras pessoas, diáconos, presidentes de sociedades internas. Não. Deus chamou a cada um daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo. Deus chamou você. E se você não está fazendo esta obra, se você não está abrindo a sua boca, você está pecando contra o Senhor. Você está omitindo na sua vida um dos grandes privilégios que Deus deu a você, de pregar o Evangelho da cruz de Cristo e mostrar o que Cristo fez na cruz do Calvário para as pessoas que te cercam. Amados, Paulo e Silas foram severamente espancados e acorrentados em uma prisão na Macedônia, ali em Filipos. Contudo, jamais abandonaram o seu ministério. Jamais abriram mão devido às dores e lutas que enfrentavam. Tem muito crente, meus irmãos, que qualquer coisinha dentro da igreja já está dando pé, dando linha, como diz aí o ditado. Por quê? Porque não tem segurança, não tem firmeza, não tem consistência. Quando vêm as tribulações, então, aí é que as coisas complicam. É melhor sair pela tangente, é melhor não me envolver com as coisas de Deus. Isso nos leva a refletir sobre a coragem e a abnegação que devemos ter como servos de Cristo, devotados ao propósito eterno, jamais abandonando pelas perseguições ou lutas que atravessamos. Mas um terceiro procedimento que fundamenta na aprovação de Deus, que não agrada a homens, mas a Deus. Os versos 3 e 4 desse capítulo assim nos diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar nele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Amados, a mensagem que pregamos não pode ser uma mensagem banalizada, não pode ser uma mensagem de oba-oba, não pode ser uma mensagem alicerçada em opiniões e motivações erradas, impuras e fraudulentas, que fogem da palavra de Deus, cujo intento é agradar os homens, mais aos homens do que a Deus, distanciando-se cada vez mais de Deus. E hoje, meus irmãos, infelizmente, a gente não via antes, né? Porque não tínhamos a internet, as redes sociais como nós temos hoje. Mas nós vemos cada coisa absurda pregada por pastores, pregada até por pastoras, pregada por homens inescrupulosos, pessoas que querem agradar as pessoas, pessoas que querem usurpar, fraudar membros da igreja. Já é difícil cair num golpe, mas tem muita gente dando golpe dentro da igreja. Muitos pastores que prometem certas coisas absurdas, vendem promessas, vendem revelações, vendem orações. Vivemos num mundo caótico espiritualmente falando, porque a igreja que deveria ser a igreja que se levanta no meio de podridão, ela tem sido uma igreja que se imiscui com essa podridão. Portanto, meus amados, nós temos que ter um procedimento que se fundamenta
na aprovação de Deus. É Deus que aprova o meu ministério, Deus que aprova a minha conduta, porque Ele coloca diante de mim o que eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer e como eu tenho que me comportar. E eu não estou aqui para agradar a homens. Tem gente que fala assim, eu estou saindo lá porque aquela mensagem não é uma mensagem, o pastor fez uma mensagem dura. Meu querido, nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para despertar os homens e mulheres, para que eles agradem a Deus, e nós estaremos agradando a Deus por isso. Precisamos ser aprovados por Deus, por meio do Espírito Santo e a sua palavra, para exortarmos as pessoas a respeito da salvação e da vida cristã com a boa doutrina bíblica. Somos mordomos, somos administradores do Evangelho. Há muitos charlatões por aí, sem aprovação divina, anunciando barbáries em nome de Cristo. São verdadeiros fraudadores da fé. Quarto, meus irmãos, um procedimento que usa linguagem sadia. O verso 5 diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Não podemos usar de palavras lisonjeadoras, de bajulação, para agradar a homens, com a finalidade de obter vantagens que revelam ganância, mas sim agradar aquele que nos arregimentou para a obra em seu reino. Eu não estou aqui para agradar vocês e vocês não estão aqui para agradar. Olha, eu vou no culto hoje porque eu quero agradar o pastor. Não, você não está aqui para me agradar. Você está aqui para agradar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, porque Deus te chamou nessa noite para esse culto. Deus te trouxe a esse lugar. Deus quer abençoar a sua vida. Portanto, meus irmãos, as Escrituras nos convocam a falar, utilizando uma linguagem temperada com sal, conforme Colossenses 4:6, para refletir a graça de Deus. Sal é porque dá gosto, dá sabor. É importante, meus irmãos, isso na nossa vida. Nós precisamos, as nossas palavras, elas têm que ser saborosas para aquelas pessoas que nos ouvem. Vocês que estão assentados aí, vocês têm que ouvir essa palavra de uma forma tão gostosa em seu coração, mesmo que ela vá de encontro à sua atitude, ao seu comodismo, aos seus pensamentos, mas agora ela está falando ao seu coração, e você deve se alegrar, porque Deus está falando a sua vida. Ele quer tirar desse ostracismo, Ele quer tirar você desse ócio, a fim de que você possa louvar, glorificar e trabalhar no reino de Deus tão efetivamente, que a glória do Senhor vai transparecer na sua vida. Quantas pessoas, meus irmãos, não fazem diferença dentro da igreja, porque as suas palavras não são palavras sadias. Pelo contrário, aqui dentro da igreja elas usam boas palavras, mas lá fora elas falam grandes palavrões e pessoas que estão perto aguçam os seus ouvidos para ouvir aquele crente dizer aquelas palavras frívolas, aquelas palavras que não poderia sair da boca dos servos do Senhor. Nós temos que levar palavras de ânimo, de contentamento, de exortação, de consolação. Nós devemos levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para as pessoas que estão atravessando momentos difíceis na sua vida. E essa palavra de ânimo, meus irmãos, ela parte da palavra de Deus, quando nós entendemos que Cristo, que transforma o nosso coração, Ele age de uma maneira muito profunda na nossa vida e faz com que nós tenhamos uma visão cada vez mais ampla da Sua palavra. E assim nós vamos, através dessa visão ampla, nós vamos então fazendo com que percebamos que nós estamos usando as nossas palavras para glorificar a Deus. As palavras dos cristãos têm que ser sábias, claras,
Sim, elas têm que ser claras, que ela não seja de duplo entendimento, ou que comunique uma mensagem completamente oposta à que o Senhor deseja que nós comunicamos. A Bíblia tem que ser pregada claramente. Tem muita gente que prega a Bíblia de uma forma tão dúbia que a pessoa não sabe o que crê. Por isso nós temos que ser muito criteriosos e pregar com muita precisão. E outra coisa, nós temos que pregar aquilo que Deus quer que nós comuniquemos, e não aquilo que nós queremos comunicar do nosso próprio coração. Quinto lugar, meus irmãos, procedimento que não usa de segundas intenções, mas a glória de Deus. O verso 6 diz assim: também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Envolvidos com o reino de Deus, não podemos usar de segundas intenções que comprometam o Evangelho, que profane o nome de Deus e nos revista de glória. Amados, nós não estamos aqui para ser glorificados pelos homens. Nós não estamos aqui para ser aplaudidos pelos homens. Nós estamos aqui, meus irmãos, para trabalhar no reino de Deus, efetivamente, mas que a glória seja de Deus. Isso que precisa ser enfatizado em nossa vida. O que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus e não para a nossa glória. Se eu prego para a glória de Deus. Se eu canto para a glória de Deus. Se eu sou professor de escola dominical, eu faço para a glória de Deus. Se eu estou numa diretoria de uma sociedade interna, eu faço para a glória de Deus. Se eu faço parte de um departamento da igreja, eu faço para a glória de Deus. Se eu faço parte de um ministério da igreja, eu tenho que fazer para a glória de Deus e nunca para me mostrar, nunca para me exaltar, nunca para trazer os louros da vitória para mim, mas sim colocá-los na cabeça de Cristo. O próprio João Batista, lá no capítulo 3, versículo 30, nos ensina como nós devemos dizer: importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Ainda nos versículos 7 e 8, nós entendemos aí o procedimento que não exige, mas dá a própria vida. Procedimento que não exige, não faz exigências, mas dá a própria vida. Diz assim o versículo de número 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, acaricia os seus próprios filhos. A palavra carinhosa aqui é dóceis. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornastes muito amados. Os filósofos epicureus e cínicos também buscavam adeptos, viajando e pregando com esse intuito, mas eram motivados por ganância e glória humana. Segundo o pensamento pregado pelos filósofos epicureus, o estado individual de plenitude, ou seja, em que o sujeito tem total liberdade, tranquilidade e está livre dos medos, está diretamente ligado com a busca pelos prazeres moderados. Esse é que pregava os filósofos epicureus. E os cínicos também eram filósofos que repudiaram costumes e valores da Grécia Antiga. Os cínicos acreditavam que a virtude estaria em aceitar as consequências de uma vida sem posses e despretensiosa. Olha só, eles que pregavam, eles também eram pregadores do evangelho barato, de um evangelho que não era o evangelho de Cristo. Era uma filosofia que eles passavam ali. Eles faziam as mesmas coisas. Os apóstolos de Cristo são muito diferentes, como se pode verificar nos versos 1 e 13. Dóceis, esse termo dos melhores manuscritos tem o significado de bebês, indicando a maneira em que os pregadores se adaptavam aos seus ouvintes. Fica evidente o profundo afeto de Paulo pelos seus filhos espirituais, ao oferecer a sua própria vida, não exigindo deles coisa alguma, aos quais
meses antes, eles eram completamente estranhos, separados por raça, cultura e religião. Sim, os tessalônicos eram completamente alheios a Paulo. Eles conheceram a Paulo numa das suas viagens missionárias. Paulo pregou e ali formou-se uma igreja, ainda estava nascente aquela igreja, mas Paulo já os amava, como se estivesse amando há muitos e muitos anos. Fica evidente esse amor de Paulo, esse afeto profundo. E esse afeto profundo nós também temos que ter, meus irmãos. Nós não podemos exigir de nada do nosso próximo, mas, se possível, dar a nossa própria vida para que as pessoas possam ter um encontro com Cristo Jesus. Precisamos ser dóceis para os novos da fé, não exigindo nada deles, mas dando-nos a eles. E os versos 9 e 10 fala sobre o procedimento irrepreensível e piedoso. Preste atenção no que diz o texto. Porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo que por piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. Mesmo em meio ao trabalho árduo, mesmo em meio ao trabalho intenso, com aborrecimentos sofridos na jornada do apóstolo e seus companheiros, observamos o procedimento irrepreensível do apóstolo na proclamação do evangelho, não querendo ser pesado a ninguém, sempre agindo de forma piedosa e justa com os que creram em Cristo Jesus. Seja esse o nosso alvo, ser irrepreensíveis, que não dá margem para repreensão ou censura, e piedosos, exemplo para os novos convertidos. Ainda, meus irmãos, os versos 11 e 12, para encerrarmos, diz assim: e sabeis ainda que de maneira como pai a filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A responsabilidade que estava sobre os ombros do apóstolo Paulo e os seus colaboradores é que deve também estar sobre os nossos ombros. Quais são elas? Os versos de número 12 falam muito bem. Primeiramente, exortar. Nós precisamos aprender a exortar. A gente acha que exortação só serve para o pastor fazer e os presbíteros. Não, você pode exortar os seus irmãos queridos na fé, seus parentes, seus amigos, inclusive os irmãos da igreja. Tem o sentido de chamar para o lado, com o intuito de instruir. Eu acho bonito essa palavra exortar. Eu exorto não em apontando o dedo, olha, você está fazendo isso. Não, eu chamo para o meu lado, com amor, com a intenção de instruir. Isso que é exortar. Consolar tem o sentido de encorajar os fracos e os tristes, os desanimados, aqueles que estão enfermos. Às vezes há pessoas doentes no seio da igreja, doentes fisicamente, doentes psicologicamente, atravessando por síndrome do pânico, depressões, enfim, uma série de outras coisas que as pessoas estão atravessando. Nós precisamos, então, estar com eles consolando, confortando, sentido de encorajar essas pessoas e também encorajar os membros da igreja. Nessa noite aqui, com essa palavra, eu estou encorajando vocês a arregaçarem as mangas, a trabalhar pelo reino de Deus, não ficarem reclusos no seu lar, dedicarem-se tempo ao Senhor, envolverem-se com o reino de Deus, pois todo aquele que um dia teve um encontro pessoal com Cristo, todo aquele que um dia foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele tem que trabalhar no reino de Deus. E se ele não está trabalhando é porque ele está enfraquecido, o pecado tomou conta da sua vida, ou então ele permitiu com que uma seta do inimigo atingisse a sua alma. Talvez ele esteja passando por algumas lutas difíceis, e nós precisamos dar um amparo, a levantar, falar, querido, vamos levantar, vamos trabalhar.
às vezes aconteceu alguma coisa na igreja que o aborreceu, em vez de ele lutar, ele começa a recuar, e nós precisamos buscar essas pessoas fragilizadas e falar para elas: olha, levanta a sua cabeça, não fique triste. Admoestar tem o sentido de insistir com os crentes vacilantes. Sim, meus irmãos, há crentes vacilantes na igreja, aqueles que vacilam, aqueles que estão em dúvida, aquelas pessoas que estão deixando de se envolver com o reino de Deus, que estão fracas na fé, precisam muitas vezes de serem admoestadas. A igreja precisa de servos que tenham esse perfil para exortar, consolar e admoestar, para fazer com que os servos do Senhor vivam de maneira digna para o seu reino e glória neste mundo. Eu quero encerrar com a pergunta, dizendo: a pergunta que devemos fazer a nós mesmos nesse instante é: como está o meu proceder cristão? Faça essa pergunta para você agora. Como está o meu proceder cristão? Eu tenho tido um procedimento que dê frutos? Temos um proceder de ousada confiança em meio aos sofrimentos e luta para anunciar o Evangelho? Temos anunciado o Evangelho? Temos um proceder que se fundamenta na aprovação de Deus e que não agrada a homens, mas a Deus? Temos um proceder que usa linguagem sadia, sábia, sem dubiedade e engodo, que é uma manobra ou ardil que visa enganar? Temos um proceder que vise a glória de Deus ao invés da autopromoção? Temos um proceder que não exige, mas dá a própria vida se for possível? Temos um proceder que não dá margens às censuras na proclamação do Evangelho, agindo de forma justa e piedosa para com os servos de Deus? Temos um proceder exortativo, consolador e admoestador? Nosso procedimento, à altura do apóstolo Paulo, exposto no texto, tem dois grandes objetivos. O primeiro, atrair pecadores aos pés de Cristo. Precisamos ter um procedimento, conforme foi exposto aqui, para atrair os pecadores aos pés da cruz, para que conheçam a obra de Cristo por eles, recebam o perdão dos seus pecados e sejam presenteados com a salvação. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse procedimento sadio para que as pessoas possam entender a respeito da história de Jesus. Por que Jesus veio a este mundo? Por que o Deus se encarnou? Por que Ele se fez um de nós? Por que Ele teve que subir à cruz para pagar ali o meu e o seu pecado? Para que nós pudéssemos então obter o presente, a vida eterna. Quando nós abraçamos Jesus pela fé, quando nós abandonamos o nosso pecado, quando nós abrimos o nosso coração e entendemos o que Ele fez por nós o que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário, isso não pode estar apenas na nossa mente, isso tem que estar no nosso coração, fluindo, aquecido pelo Espírito Santo, a fim de nós trabalharmos no reino de Deus. Então nós temos que atrair pecadores, e para isso nós temos que ter esse procedimento como cristãos imitadores de Paulo. O segundo é ser uma testemunha fiel para aqueles que já são cristãos. Eu preciso ter esses procedimentos para dar testemunho para aqueles que já estão no nosso meio, para que se espelhem em nós e se tornem padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que venhamos a refletir nesse texto e colocá-lo em prática em nosso viver, para que a nossa vida, ela refuja a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.